Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro de História do Direito. Temos alunos novos, né, que estão se matriculando. Sejam bem-vindos a essa nossa disciplina. Todo mundo com cara de sono, alguns passaram a noite fazendo atividade para me enviar, né? Não precisa ficarem desesperados, porque vocês estão ingressando agora. Então, se preocupem apenas com a aula de ontem e com a de hoje. As passadas, depois a gente se entende, a gente vê o que a gente faz, né, para cumprir os prazos e vocês não serem prejudicados pelo fato de estarem sendo matriculados agora. As nossas notas serão compostas de 3 formas, então são 3 notas. A primeira nota é a participação nas nossas aulas virtuais e a resposta dada aos fóruns. O fórum é sempre uma resposta subjetiva sobre algum questionamento da aula que eu vou inserir lá. A segunda nota vai ser a apresentação dos seminários. Depois eu vou colocar no grupo novamente os temas do seminário, mas eles também estão no Siga para vocês acompanharem. Alguns grupos já têm alguns integrantes, então nós vamos nos distribuindo de forma igualitária dentro dos grupos, para que os grupos fiquem com a mesma quantidade de integrantes. Nossas apresentações começam na próxima terça-feira, do primeiro grupo. A terceira nota vai ser uma avaliação que vai ser feita no último dia da nossa disciplina, lá em agosto, dia 2 de agosto, salvo engano. 2 ou 3, acho que é dia 2, que nós vamos fazer uma avaliação. Então, essas vão ser as 3 notas que vão compor a nossa disciplina. Lembrando que não é porque o seminário começa a semana que vem, na terça-feira, que os demais integrantes do grupo não precisam ler o texto base de sustentação do grupo. E o grupo que vai apresentar não precisa ficar preso ao texto base proposto por mim. Pode sair desse texto e buscar outros textos complementares para ajudá-los junto à interpretação dos temas. Os textos têm um certo teor, muitas vezes com uma linguagem dificultosa. Façam uso do dicionário de língua portuguesa e não do dicionário jurídico, tá? Leiam todos os textos sempre com dicionário de língua portuguesa. Quando for ler um texto, primeiro procure saber quem é o autor do texto. Depois que souber quem é o autor do texto, aí começa a ler o texto. Por quê? Se eu souber quem é o autor do texto, eu já vou saber com que olhar eu devo ler esse texto e fazer as minhas interpretações. A primeira leitura do texto é uma leitura de reconhecimento. É a partir da segunda leitura que nós vamos conseguir grifar alguma coisa no texto, porque senão nós vamos grifar o texto inteiro, né? E o objetivo não é esse, os pontos importantes. A partir desses pontos importantes, se subdividam dentro dos grupos e todos os representantes do grupo devem fazer uso da fala. O primeiro representante, o primeiro integrante do grupo, vai apresentar a todos os integrantes do grupo o título do trabalho, fazer uma introdução, os demais membros vão apresentando, seguindo uma sequência lógica, é óbvio, e o último integrante faz as conclusões finais, fazendo todo o fechamento dessa apresentação. Após isso, nós passaremos às contribuições e aos debates perante a turma. Não são indagações críticas, são contribuições. É bem diferente de tudo isso. Para vocês que estão chegando agora, todas as nossas aulas, elas são postadas dentro do Siga. Então, a aula de segunda-feira, eu costumo postar no domingo. Então, no domingo eu já posto tudo que nós vamos fazer na segunda-feira. Na segunda-feira eu posto o que nós vamos fazer na terça, e assim por diante.
a gravação dessa aula, ao término, após 15 minutos, eu recebo ela no meu e-mail, e aí eu vou inserir a gravação lá junto ao Siga para que vocês possam acompanhar. Se vocês observarem, lá está faltando a gravação da aula número 2, porque teve um problema no Meet na hora da gravação e ele acabou não gravando, por isso que a aula 2 não está inserida lá, mas os slides estão lá no formato de PDF. Às vezes nós teremos algumas atividades a serem feitas e aí os prazos serão sempre definidos. Sempre coloco as atividades para serem entregues no mesmo dia, porque se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos essa atividade dentro da sala de aula. Propor uma atividade aqui no Meet e ficar aqui esperando vocês fazerem, torna cansativo, uma vez que nós já estamos estressados com tantas lives, com tantos encontros, não é? Então, aqui nós usamos esse espaço do Meet para transmitir os conteúdos teóricos, sanar as possíveis dúvidas de vocês, e aí eu sempre deixo um espaço, um tempo ao final, para que vocês respondam primeiro o fórum e depois façam as atividades. Nessa nossa aula de hoje, nós teremos o nosso fórum, teremos uma atividade e teremos uma outra atividade que vocês vão postar no nosso grupo lá do WhatsApp. Não sei se vocês observaram, hoje tem uma palestra da Universidade Federal do Paraná, onde o professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, que é o reitor da universidade, é um dos maiores doutrinadores hoje da história do direito, está organizando um evento de história do direito. Tem o link do YouTube onde será transmitido, está postado na aula de ontem, tá? Então, se vocês, caso não tenham a próxima aula depois da minha, dá para assistir, ou se não, acessem o link e assistam depois a este evento. Amanhã à noite, às 7 horas, nós teremos uma live empresarial, onde nós vamos falar de empreendedorismo e um pouquinho do que é o direito empresarial. Depois eu vou mandar o link para vocês no nosso grupo do WhatsApp para as inscrições, que gera certificado, será transmitido pelo YouTube amanhã às 19 horas. Vai ser com uma blogueira super famosa e tal, que ela desenvolve empresas virtuais, ela é influencer digital, ela faz várias coisas e eu acho que vai chamar a atenção de vocês e vocês vão ver como o direito é muito interdisciplinar. O direito está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, ele está presente no todo. Então, minha dica para quem está chegando agora, façam o e-mail institucional de vocês, que vocês conseguem entrar na nossa aula, por exemplo, automaticamente, não precisa pedir autorização para mim, para eu ter que autorizar. Então, vocês já entram automático na aula. Tem acesso ao Siga, com acesso ao Siga, assistam às aulas que já estão postadas lá, leiam os textos, leiam os conteúdos e a atividade, façam a de ontem e a de hoje. A atividade de hoje vai ser aceita até amanhã. Tem as datas lá no Siga, ele trava e não deixa inserir mais atividade. Nem eu consigo mexer depois dessa data. Então, prestem atenção nisso, tá? Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo ou com a Vanessa lá no grupo dos calouros, né? A Vanessa, ela é a representante do colegiado de curso, ela é a acadêmica que está apta para estar auxiliando vocês nesse primeiro contato junto ao direito, junto à nossa universidade. Então, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa aula de número 4. E nós estamos falando do papel do historiador. E quem é o historiador? Será que é alguém que é atento, que é alguém que sabe olhar para o mundo como um todo? Será que todos nós somos historiadores? Quando nós falamos em história, nós pensamos num baú velho, cheio de quinquilharias, ou cheio de livros velhos, documentos amarelados, mofados, quase rasgando,
Falou em história, é nisso que nós pensamos, né? Em arqueologia, em ossos, em pinturas de parede, mas a história é isso e a história é muito mais. A história é uma fonte de cultura. E se ela é uma fonte de cultura, ela é direito, porque o direito é cultura. O direito acompanha todas as nossas necessidades culturais reais. A cultura muda, o direito também muda, e com isso nós vamos ter sempre a criação de novas leis diariamente. Se vocês assistirem a TV Câmara, a TV Senado, ou ouvirem a Voz do Brasil no rádio, vocês vão ver que trata do direito. Trata de um direito que é historiográfico, que estuda toda a história, desde a nossa colonização, com a chegada da família portuguesa no Brasil, que é o momento em que começa o culturalismo jurídico. Livros para vocês acompanharem a disciplina estão inseridos junto ao SIGA, os nomes. Indico para vocês Antônio Carlos Volkmer e José Reinaldo Lima Lopes, são os mais reconhecidos e que possuem uma fácil interpretação, fácil entendimento, e da contemporaneidade dos nossos tempos é o doutor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, que inclusive foi um dos meus professores de História do Direito no mestrado. Lembrando que no direito nós não chamamos os livros de livros, e sim de doutrinas, e os autores de doutrinadores. O direito doutrina para que nós formamos o nosso senso comum teórico dos juristas. Tudo que nós formos a falar sempre será baseado em um teórico, um sociólogo, um historiador, um filósofo, um cientista político, e isso vai estar presente no seminário de vocês. Por isso que tem textos de apoio. Os textos de apoio são de doutrinadores que vocês irão se apoiar, e quase todos são do Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, salvo exceção um que é meu, outro que é do Fukuyama, que trata do fim da história, e um outro que se relaciona ao pensamento do Dr. Ricardo Marcelo Fonseca com o filósofo Michel Foucault. Assim como vocês vão observar, está tudo inserido lá no SIGA. O historiador, então, é aquele cara que tem que ficar atento, que deve olhar para o todo, para o mundo, para tudo que o cerca, com muita riqueza de detalhes. Mas o que é essa história? Essa história, ela é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo, estuda tudo que nós homens fizemos ao longo do tempo. Tudo aquilo que nós fizemos no passado, tentamos melhorar no nosso presente para que seja bom no futuro. Isso é a história. A história, ela é atemporal. Ela vai, ela volta, ela muda, se modifica, mexe, remexe. E quem diz isso? Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Ele vai dizer que a história, ela é mexida, remexida, criada, recriada, contada e recontada. E com isso, nós passamos a questionar a questão da verdade. Será que a história nos traz verdades? A história nos traz interpretações, porque o papel do historiador não é contar a memória, e sim a história, por intermédio de uma interpretação feita por ele. Por isso que se ele pegar um objeto antigo, ele vai fazer uma análise interpretativa desse objeto para nos contar a história. O historiador não é aquele que vivenciou, mas é aquele que pesquisou e buscou fundamentar. Então, o historiador, ele não nos traz verdades absolutas, e não existem verdades absolutas. As verdades são e sempre serão relativas, e com isso nós temos o poema
A Porta da Verdade, do Carlos Drummond de Andrade, que eu sugiro que vocês leiam ou vejam no YouTube, que também tem, né, um vídeo lá com este poema. E o poema diz que a porta da verdade estava aberta. E pela porta da verdade só passavam meias verdades. E cada meia verdade contava outra meia verdade. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que não existem verdades absolutas, e sim verdades relativas. Se vocês contarem, é o meu exemplo clássico, né? Se vocês contarem sobre a nossa aula que está acontecendo neste momento para os pais de vocês, para o namorado, para a namorada ou para um amigo, vocês vão contar a memória de vocês. Nós estamos vivenciando esta aula neste momento às 7h18, não é? Aqui, eu estou em São Paulo, aqui é 8h18. Às 7h18, e aí vocês, na hora que termina essa aula, vocês vão lá e contam para alguém o que aconteceu nessa aula. Isso que vocês estão contando é a memória, porque vocês vivenciaram. Essa pessoa que vocês contaram, quando vai transmitir o que vocês contaram para uma outra pessoa, ela vai contar a história. Por quê? Porque ela não vai contar da mesma forma, com riqueza de detalhes que nós contamos. E nesse contar, ela pode aumentar ou diminuir. Isso é o criar ou recriar, mexer ou remexer. O modo com que a história será transmitida é que nos vai dar informações. Essas informações, se distorcidas, acabam virando fofoca no nosso dia a dia, não é? E essa fofoca pode ter consequências jurídicas e acabar virando, inclusive, a prática de um crime de calúnia, de difamação e de injúria. E na história do direito, principalmente, não é como na história geral lá do ensino médio, em que nós nos prendíamos a fatos históricos marcados por datas. No direito, nós nos prendemos aos fatos históricos, sim, mas marcados por períodos e não datas, porque nós buscamos sempre a verdade dos fatos no direito. E uma vez que nós sabemos que não existe uma verdade absoluta, que as verdades são somente relativas, nós sabemos que aquilo que o historiador nos mostra é uma interpretação. Então, nem sempre será verdadeiro aquilo que ele vai nos mostrar. Inclusive, um dos exemplos das nossas primeiras aulas foi a questão religiosa, da nossa crença na Bíblia. Todos nós acreditamos na Bíblia, mas a Bíblia não foi escrita por um discípulo que tenha vivenciado para contar a memória. Na Bíblia conta-se a história. Essa história é mexida, remexida, criada e recriada. Cada religião vai interpretar a Bíblia de uma determinada maneira, e essa Bíblia já é uma reinterpretação da história. Então, ela já não mostra uma verdade absoluta, e cada religião, cada crença nossa, vai fazer uma reinterpretação daquela história que já não é absoluta. Por isso, nós vamos nos questionar, e nós temos que separar razão de crença, de fé. No direito, nós vamos sempre agir com a razão, vamos sempre questionar tudo. Por isso, nós estudamos a filosofia e o papel do homem inserido dentro da sociedade. Sociedade essa que tem uma história e que estuda todas as ações do homem inseridos dentro da sociedade. Só existe direito se tiver uma sociedade, um agrupamento de seres humanos, um agrupamento de homens que vão se unir em prol da conquista de um objetivo. Se não tiver sociedade, não tem direito, e se não tiver direito, não tem sociedade. Lembrando que direito é algo geral, necessário e universal. Todos nós sabemos o que é, não conseguimos definir, é necessário porque todos nós precisamos dele, e ele vai ser universal porque ele vai ser igual aqui e em qualquer lugar do planeta. Qual é o trabalho do historiador e os documentos? Como um detetive,
O historiador, ele seleciona, ele investiga, ele julga e interpreta documentos. Quando eu falo documentos, eu estou querendo abrir um leque, né? São objetos pessoais ou de outras pessoas, são pinturas, são esculturas, e o historiador vai selecionar qual é o seu objeto de investigação, e a partir daí ele vai fazer uma interpretação desses documentos, desses objetos, e no direito nós temos uma disciplina específica chamada hermenêutica jurídica, que vai nos ensinar a fazer a interpretação das leis que estão inseridas dentro da sociedade, dentro do nosso ordenamento jurídico. A função do historiador é lembrar a história daquilo que ela quer esquecer. Então, a função do historiador é lembrar a sociedade de tudo aquilo que ela quer esquecer. Quem diz isso é Peter Burke. O Peter Burke é um historiador da história do direito e ele traz grandes reflexões também. E ele demonstra que o papel do historiador é sempre lembrar alguns fatos, algumas ações que aconteceram na história da sociedade que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós estamos fazendo a história do amanhã. A história é algo que está sempre vivo, por isso falar da vivacidade da história. E Eric Hobsbawm, ele é um dos ícones de quem faz o curso de história, por exemplo. As obras dele são as obras que são os clássicos para os historiadores. E ele diz que é vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente às ocultas. O historiador vai fazer um papel de interpretação dos fatos, de interpretação dos objetos, das histórias, das obras de arte, das esculturas, e hoje nós não temos obra de arte na nossa contemporaneidade. A obra de arte que nós temos hoje se traduz no rádio, no cinema, nas séries que são chamadas de streamings, né, que vocês acompanham, nas novelas. Isso é obra de arte hoje. A internet, o Instagram, o Facebook. Hoje nós não temos nenhuma produção de obra de arte. Nós apenas reproduzimos. Quando eu falo em obra de arte, falo em esculturas, quadros, né, de pintores famosos. Cada quadro, cada escultura representa um momento histórico e como era a aplicabilidade do direito. Isso também nós podemos inserir a música. A música representa momentos da nossa história. Nós podemos, por exemplo, ter a aula de direito eleitoral lá para frente, somente com músicas que marcam determinados momentos de transformação da nossa sociedade por intermédio do voto, e a música consegue nos transmitir tudo isso. Tudo isso é história. O que é história? O historiador, ele busca conhecer o passado e interpretá-lo de formas diferentes, de formas variadas. Por isso, ele não é dono da verdade, ele trabalha com interpretações. Afinal, qual é a verdade? Existiria somente uma única verdade? Nós sabemos que não. Cada um vai interpretar de um modo diferente. Por isso que as verdades são relativas, elas não são absolutas. A história é o estudo das ações humanas no passado e no presente, ou como defende o grande historiador Mark Bloch, a ciência dos homens no tempo. A história é a ciência dos homens no tempo. É o desenvolvimento da nossa vida em sociedade no tempo. Tempo este que não tem um fim. E aí nós vamos ter o Fukuyama, que vai tratar na sua obra o fim da história. Será que nós temos um fim da história? Será que nós estamos criando uma nova história?
Quem discute isso de forma abrangente é o Mark Bloch, com a obra Apologia à História, onde ele vai trazer essa questão da verdade ser única ou não. Fazer perguntas sobre a vida humana e buscar respostas para elas é o trabalho do historiador. Essas perguntas fazem parte da investigação da história. O historiador que vive no presente olha para o passado, colhe as informações importantes para sua análise e depois interpreta essas informações com os conhecimentos e valores que ele possui. Por isso, pode-se dizer que a história é a ciência que estuda o passado e também o presente, bem como a relação entre passado e presente para melhorar as coisas para o futuro. Esse é o papel da história. O historiador, ele não sabe exatamente o que aconteceu no passado, porque ele não viveu aquilo. Ele está fazendo uma busca, uma interpretação. Por isso, ele precisa reunir o maior número possível de informações que irão ajudá-lo a reconstituir os fatos, o que é que aconteceu naquele determinado período, para que nós possamos ter a história contada. Lembrando que ela é contada, recontada, mexida, remexida, criada e recriada. Em história, é possível fazer novas descobertas até quando investigamos um fato já bem estudado do passado. Podemos encontrar novos documentos e reinterpretar documentos já analisados. Segundo o historiador Mark Bloch, que tem a obra Apologia à História, a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que ele toca, pode e deve fornecer informações sobre o fato. Um historiador pode estudar um determinado objeto e fazer uma interpretação. Vir outro historiador, analisar, estudar o mesmo objeto, que ele vai ter uma outra interpretação. Depende das experiências de cada um. O historiador só pode afirmar algo se tiver como prová-lo. Para isso, ele precisa utilizar-se de todos os vestígios, de todos os sinais da passagem dos seres humanos pela Terra, restos de suas moradias, de sua alimentação, de seus instrumentos de trabalho, de seus enfeites, esculturas, armas, pinturas, canções, músicas, festas, cartas, jornais, revistas, certidões, leis, fotografias, filmes, fitas cassete, que nem existe mais, né? Dentre outros. Esses vestígios, quando estudados pelo historiador, são chamados de fontes históricas. Então, o historiador, quando ele vai contar a história, ele se baseia numa fonte, que vai ser o seu objeto de estudo, e ele vai buscar ao máximo a quantidade de informações possíveis e inimagináveis para conseguir trazer uma possível verdade, mas que não vai ser uma verdade absoluta, e sim uma verdade relativa. Os lugares de preservação da memória. As pessoas têm preocupação em guardar vestígios de suas vidas para o conhecimento das gerações futuras. Antigamente, as nossas famílias guardavam alguns objetos, né, como joias, os álbuns de fotografia, que hoje nós não temos mais o hábito de termos os álbuns de fotografia, né? Tínhamos aquelas máquinas fotográficas, né? Hoje nós fazemos tudo pelo celular, guardamos na nossa galeria ou num arquivo que nós abrimos lá no nosso notebook, no nosso tablet, e deixamos as fotos lá esquecidas no tempo. Antigamente, as famílias se reuniam para mostrarem essas fotos umas às outras, contarem as suas histórias, e isso é uma das coisas que fundamenta a criação das praças. As praças públicas,
elas foram sempre criadas no desenvolvimento da sociedade, nesse processo evolutivo e histórico, porque as praças eram o local onde as famílias trocavam as suas histórias, as suas vivências, enquanto seus filhos, as suas crianças, brincavam naquele espaço. Era um local de transformação e de troca de experiência. Hoje, as praças já não são mais utilizadas para isso, porque nós temos uma grande distorção de valores, né? É o desenvolvimento da sociedade. O historiador, ele só conhece partes do passado, aquilo que tem registrado e que tem um registro preservado. Então, a história vai estar na onde? Nos livros, nos museus. Até os livros passaram por um grande processo de transformação e hoje os livros são em PDF, não é mesmo? Os museus, hoje nós temos museus digitais, onde nós podemos visitar um museu de qualquer lugar do mundo por intermédio da internet, assim como as bibliotecas digitais, como a minha biblioteca que nós temos na universidade. Além de serem guardados, os registros do passado precisam ser interpretados para que eles possam ter um sentido. Lembrando que essas interpretações são interpretações diferentes, depende da experiência e do olhar de cada um. Cada historiador faz a reconstrução do que aconteceu de acordo com os seus conhecimentos e com a sua maneira de ver o mundo. Eu posso assistir essa aula que nós estamos tendo agora, amanhã, e fazer uma reinterpretação dela de uma forma, e vocês podem assisti-la amanhã e vão fazer uma interpretação de outra forma. A aula que nós estamos tendo hoje, amanhã, ela já faz parte da nossa história, porque nós já teremos contado para alguém. Só o fato de contar para alguém, nós estamos contando a nossa memória. E quando ela é transmitida para outrem, para um terceiro, ela passa a ser história. Por isso é importante essa relação entre memória e história. Quando nós formos advogar, ou sermos juízes, ou sermos promotores, sempre uso o caso da advocacia. O cliente vai chegar na nossa frente, no nosso escritório, e vai contar a memória, aquilo que ele vivenciou. Mas quem vai levar o que aconteceu, a memória do meu cliente, para o juiz trazer uma solução? Sou eu. Eu não vou levar a memória, eu vou levar a história, porque eu vou interpretar o que o cliente me contou. Eu nem sempre vou conseguir transferir a memória dele, por isso eu vou contar a história. E quem convencer melhor o juiz com a sua história vai ter o processo ganho. Ou seja, de um lado nós vamos ter o advogado, do outro lado nós vamos ter o representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça. Eu estou defendendo o meu cliente, o promotor de justiça está defendendo a vítima. Quem convencer o juiz de uma forma melhor, mais plausível, vai ganhar esta ação. A mesma lei que acusa é a mesma lei que defende. É a mesma coisa do historiador. O historiador vai olhar o objeto com determinado olhar e o outro historiador pode olhar o mesmo objeto e ter um outro olhar, uma outra interpretação, uma outra reconstrução dessa história. Por isso, os mesmos acontecimentos estudados por historiadores diferentes podem levar a conclusões diferentes. Isso não significa que os historiadores possam dizer que qualquer coisa sobre aquilo que estudam e escrevem. Eles não podem inventar os fatos, não podem fugir das evidências, das pistas encontradas por eles. Por isso que o historiador vai ser praticamente um detetive. À medida em que nós estudamos a história, nós percebemos que dois historiadores
que usaram as mesmas fontes históricas podem chegar a conclusões diferentes e até mesmo opostas, diversas, sobre o mesmo assunto. Isso ocorre porque eles têm perspectivas teóricas distintas e diferentes valores morais, bem como religiosos. Valores morais são aqueles que nós adquirimos desde o momento em que nós nascemos e somos jogados dentro de uma sociedade que já possui certos valores morais do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é bom, do que é mal. Quem nos impõe esses valores num primeiro momento vai ser a nossa família, nosso hall de amigos, o nosso grupo, a nossa escola, a nossa universidade, e por aí vai. E nós vamos formando a nossa consciência moral. É essa consciência moral que vai ditar os nossos direitos e os nossos deveres, e com isso irão se construir as leis, que é objeto de estudo do nosso direito, sempre em prol da busca da verdade dos fatos. Mas como isso acontece na prática? Vamos fazer uma investigação? Para isso, nós podemos utilizar de várias fontes históricas diferentes, documentos escritos por pessoas diferentes e até mesmo imagens, para juntos construirmos uma memória sobre as origens de um município como o nosso, por exemplo. Quem produz o conhecimento histórico? Para construir o conhecimento, é necessário procurar, reunir e organizar os vestígios do passado e identificar os grupos sociais que atuaram na história. E quem faz isso é o historiador. Quando nós estudamos o século XIX, vamos estudar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, liberdade, igualdade, fraternidade, a inserção das máquinas em troca da mão de obra humana, né? E aí nós vamos ter filósofos que vão tratar disso. Quem nos conta isso? O historiador. O historiador nos conta isso porque ele foi buscar vestígios históricos, né? A profissão de historiador, o historiador, ele é o único profissional formado em universidade cujo trabalho consiste em escrever narrativas sobre o passado e o presente. E como que ele faz isso? Ele faz isso fazendo uma reinterpretação e buscando vestígios. Então, ele vai buscar vestígios do passado, ver lados bons e ruins, positivos e negativos, trazer isto para o presente, nos contar, e por intermédio desses pontos positivos e negativos, nós melhoramos as nossas ações humanas para o futuro, para serem aplicadas no futuro de uma forma diferenciada. Como um detetive vai ser o trabalho do historiador. O seu papel é investigar o passado para que as pessoas do presente, nós, possamos saber como viviam as pessoas em outras épocas, no que pensavam, o que desejavam, em que acreditavam, dentre outras coisas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O historiador, ele pode pesquisar o passado mais distante ou o passado mais recente. Para realizar o seu trabalho, ele precisa daquilo que nós vamos chamar de fontes históricas. Mas ele sempre vai encontrar algumas dificuldades para fazer esse ajuntamento, né, essa conglomeração de fontes históricas para que ele possa fazer as suas análises. Conhecer a vida dos nossos antepassados apresenta várias dificuldades, já que não podemos fazer perguntas aos protagonistas, porque eles não estão mais presentes junto a nós. Nós nascemos e fazemos uma grande festa, não é verdade? Porém, no dia em que nós nascemos, é o dia em que nós começamos a morrer. Por isso que nós devemos sempre
fazer os nossos escritos, fazer as nossas análises, deixar a nossa marca registrada, a nossa história, porque a partir do nosso nascimento, nós começamos a morrer, e isso vai fazer parte da história. Quanto mais distante a sociedade se quer estudar, esteja no tempo menos informações sobre ela costumamos encontrar e é mais difícil, portanto, imaginar como viviam aqueles seres humanos. O desafio do historiador é sempre muito grande. O historiador, ele depende dos vestígios deixados pelos seres humanos para fazer o seu trabalho. Uma fonte histórica é qualquer material, joias, vestidos, armas, cerâmicas, dentre outros, ou documentos escritos, cartas, testamentos, documentos impressos, ou oral, entrevistas, discursos, também pode ser gráfico ou audiovisual, como pinturas, fotografias, filmes, que oferecem ao historiador uma informação sobre a atividade humana que lhe permite fazer uma reconstrução do passado. E quando o historiador faz a reconstrução do passado, ele pode nos encantar ou nos desencantar. Ele pode nos encantar dependendo da sua interpretação, assim como dependendo da sua interpretação, das suas experiências, ele pode nos desencantar. Os tipos de fontes históricas, então, podem ser primárias e secundárias. As fontes primárias são as fontes orais, não escritas e escritas. As fontes orais são os testemunhos das pessoas vivas, as lendas. As não escritas, os utensílios e instrumentos da civilização material, monumentos, paisagens, restos arqueológicos, fósseis, ossos, obras de arte. Escritas, cartas, diários, leis, obras literárias, jornais, anúncios, inscrições em pedra e outros materiais. Clarice Lispector, por exemplo, que nós estamos comemorando o centenário de Clarice Lispector. Clarice Lispector deixou várias crônicas escritas nos seus diários, que hoje estão sendo reveladas a nós, depois de 100 anos. Paulo Freire, também estando, que é o pedagogo, né, o grande pedagogo, também foi advogado. Ele também deixou a sua marca registrada na pedagogia, com a pedagogia da libertação, né, a pedagogia dos oprimidos, frente aos opressores, uma classe dominante que impunha regras específicas de aprendizagem aos menos favorecidos. E as fontes históricas também podem ser secundárias, investigações de outros historiadores, contribuições de outras ciências. Então, fontes históricas primárias é quando eu vou direto na fonte, pegar um determinado objeto e investigar o passado dele para analisar no presente. As fontes secundárias é quando eu pego algo que já foi contado por um historiador e eu vou fazer uma reinterpretação. No nosso dia a dia, nós costumamos a fazer uso da fonte secundária. Muito difícil nós fazermos uso das fontes primárias. Embora os avós de vocês, os bisavós, podem ter histórias, lendas para contarem a vocês, e essas lendas são fontes primárias, porque elas são passadas de geração para geração. A loira do banheiro, né, que é uma lenda urbana. Por que existe a lenda da loira do banheiro? Já pararam para analisar isso? Já pensaram sobre isso? Existe a loira do banheiro, porque senão todos os alunos o tempo todo queriam ficar saindo da sala de aula para ir no banheiro. Então tem a loira do banheiro, que causa medo, que causa terror.
assim como outras lendas urbanas que existem por aí. Essas lendas são mitos que servem já para nos doutrinar, para nos impor regras de conduta dentro da nossa vida em sociedade. O historiador ele nunca vai trabalhar sozinho. Por quê? Porque para obter as suas fontes, sejam elas primárias ou secundárias, ele vai recorrer a outras áreas, a outras disciplinas, a outras ciências, tais como a arqueologia, a psicologia, a sociologia, o nosso direito, a geografia, a linguística, que são as formas de comunicação, a, a toponímia, que é o estudo dos nomes locais, né, das cidades. Muitas das cidades, por exemplo, não tinham os nomes que tem hoje, passaram por um grande processo aí de transformação. A arquivologia, que nós temos uma faculdade específica de arquivologia, né, entre outras. A pesquisa histórica é, portanto, um trabalho interdisciplinar, que se relaciona com outras áreas do conhecimento. O papel do historiador, a história, ela nunca é sozinha, depende de outros, assim como o direito depende também de outros para buscar a verdade dos fatos. Na sua opinião, é possível fazer uma comparação entre o trabalho do detetive e do historiador? Apresente semelhanças ou diferenças entre esses profissionais, entre esses dois profissionais. O detetive e o historiador, eles têm alguma semelhança na busca da verdade dos fatos? Total semelhança, porque eles vão fazer uso das fontes materiais e das fontes primárias e das fontes secundárias. Então, eles vão fazer uso dessas fontes para buscar possíveis verdades. Lembrando que essas verdades nem sempre são absolutas. O detetive, ele pode trazer algumas verdades absolutas, fazendo registro de fotos, de filmagens, né? Aquela esposa ou marido que contrata o detetive para investigar o seu parceiro, o seu companheiro, pode trazer verdades absolutas, como também pode trazer verdades relativas, né? Depende da interpretação daquela foto, da interpretação daquela filmagem. Então, o papel dos dois é muito semelhante. Qualquer coisa é uma fonte histórica, um objeto, uma festa, uma dança, um documento escrito só se torna uma fonte histórica quando o historiador utiliza para sua pesquisa, ou seja, quando se torna útil para responder as perguntas que ele tem sobre um sujeito histórico, sobre um evento ou sobre uma sociedade. Aí no Mato Grosso, nós temos algumas danças típicas, não é? Que representam a cultura e representam a história do povo mato-grossense. Essa identidade, essa cultura, vai se juntar à cultura da nação brasileira como um todo, que vai formar a nossa identidade cultural. A nação brasileira, o país Brasil, o Estado, vai ter uma identidade que é diferente da identidade americana, da identidade japonesa, e tudo isso é fruto da cultura e de uma cultura histórica que é repleta de interpretações e de reinterpretações do passado com vivência no futuro. O historiador ele faz narrativas históricas, né? Parte importante do ofício, do trabalho do historiador é escrever tudo o que ele descobriu e concluiu com a sua pesquisa, com os seus estudos, e ele vai fazer isso através de uma narrativa. Ele vai nos contar, e é isso que nós vamos estudar. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia agora, ele será escrito e será narrado para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e nós estaremos nos livros de história do futuro.
A narrativa histórica, portanto, ela é elaborada pelo historiador ao contar as suas conclusões sobre um problema, questão ou fato ocorrido em uma sociedade, em um determinado lugar e época. É o resultado final da sua investigação. Tudo que o historiador investiga vai ter um fim, e quando ele chega no fim dessa investigação, ele vai narrar, ele vai nos contar o que ele descobriu na sua investigação. É diferente do papel do delegado de polícia? Não. Quando acontece um fato na sociedade, a pessoa vai lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, o delegado vai narrar os fatos, ele vai fazer uma pesquisa, assim como o detetive, ele vai fazer uma pesquisa para buscar chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos. Aí ele vai concluir o inquérito policial e vai remeter ao juiz competente. O juiz vai marcar uma audiência onde vai ouvir todas as partes envolvidas, salvo a vítima, se for um crime de homicídio, que estará morta, né? Mas teremos o representante do Ministério Público, promotor de justiça, para defender essa vítima. Essas histórias que são contadas é que são o nosso direito, que representa o nosso direito e o nosso futuro ofício, a nossa futura profissão. Quando, onde e por quê? Em seu trabalho, o historiador deve responder essas 3 perguntas básicas: quando, onde, por quê? Por isso é tão importante nos localizarmos no espaço, que nós já vimos na nossa primeira semana de aula, né, e no tempo histórico. Sem isso, o historiador ele não consegue trabalhar. E nós vamos aprender um pouco sobre as diferentes noções de tempo às quais o historiador trabalha, nas nossas próximas aulas, e inclusive nas apresentações dos nossos seminários. O espaço que nós estamos inserido vai nos proporcionar algumas histórias. O estado de Mato Grosso tem uma história diferente do estado de São Paulo. Essa história é uma representação de cultura, e todas essas culturas juntas formam a identidade da nação brasileira. E aí nós temos uma atividade para vocês responderem hoje, né? E pode me enviar até amanhã por e-mail. E esse nosso desafio, essa nossa atividade de hoje, são 6 questões. A primeira delas: quem pode, né, ou quem produz o conhecimento histórico? Vai ser o nosso historiador, não é? Como é que ele trabalha fazendo uma interpretação de alguma coisa, né? Faça um resumo com as suas palavras. Então, com as palavras de vocês, vocês vão escrever quem produz o conhecimento histórico, com que material, com que fonte ele trabalha. Podemos comparar o trabalho do historiador com o trabalho do detetive? Explique o porquê. Vocês vão manifestar a opinião de vocês. Quais são as fontes históricas? Nós falamos de várias delas, né? E para que elas servem? Para que servem essas fontes históricas? Será que elas servem para nos contar o passado, revermos no presente e melhorarmos o futuro? Tudo que nos cerca é fonte histórica? Explique a sua resposta. Tudo que nos cerca, com certeza, é uma fonte histórica. Veio de algum lugar, tem uma origem que pode ser explicada, interpretada e reinterpretada. Qualquer coisa pode ser fonte histórica, então, e explique a sua resposta. Qualquer coisa pode e deve sempre ser uma fonte histórica. Estabeleça uma diferença entre fonte primária e fonte secundária. Tem nos nossos slides para vocês analisarem e refletirem sobre isso. Então, vocês vão responder essas perguntas e me encaminhar por e-mail até amanhã. E aí vem uma proposta para vocês, um desafio que vocês vão cumprir até amanhã no nosso grupo do WhatsApp.
Que tal procurar alguns objetos antigos em casa? Será que esses objetos podem se transformar em uma fonte histórica para nós em aula? Então, a nossa missão é postar no nosso grupo do WhatsApp um objeto muito antigo e importante. Pode ser um livro, pode ser uma revista, pode ser uma moeda, pode ser um selo, pode ser uma figurinha daquela que nós meninos fazíamos os álbuns antigamente, né? Pode ser uma fotografia, pode ser uma bijuteria, pode ser um aparelho, um disco, um CD, um documento, são várias as possibilidades de algo antigo que nós temos em casa e que nós vamos postar lá no grupo do WhatsApp, nós vamos colocar uma legenda. Nessa legenda, nós vamos colocar o nosso nome, o que é essa imagem e por que ela é uma fonte histórica. Então, vocês vão postar isso até amanhã, tá? Nosso prazo é até amanhã. Então, até amanhã para fazer a atividade e mandar essa foto desse objeto antigo, que pode ser uma fonte de história. Eu também vou postar uma, já achei o objeto que eu vou colocar. Ontem à noite eu estava pensando que objeto que eu ia utilizar aqui da minha casa. E eu achei um objeto que eu vou postar para vocês também, para marcar um pouco da história. Então, essas são as nossas missões de atividade. E o nosso fórum de hoje. Então, o fórum, vocês tentem responder agora, assim que a gente encerrar a nossa aula. O fórum diz assim: quem é o historiador? Então, vocês vão contar quem é o historiador. O historiador é aquele cara que... E todos nós somos historiadores? Será que eu e cada um de vocês somos historiadores? Nós contamos a nossa história? A todo instante nós estamos contando a nossa história. Quando nós contamos as experiências que nós vivenciamos, quando nós contamos a nossa memória, nós estamos fazendo o papel de história. E ainda mais, quando nós falamos assim, estava conversando com o fulano, e o fulano me disse tal coisa, eu estou repassando. Isso é fofoca, né? Eu estou repassando. E esse repassar vai ser uma reinterpretação, porque eu nunca vou repassar de acordo com a memória de quem me contou. Só conta a memória quem vivenciou determinado fato. Por isso, nós sempre seremos grandes historiadores e podemos ser grandes historiadores no nosso futuro, não tão distante, mas que está presente na nossa vida, na nossa sociedade, né? E se alguém tiver alguma indagação, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la, estou à disposição para respondê-los. A Isadora colocou um negócio legal aqui, ó. Meu padrasto coleciona moedas antigas. Tem uma aqui que é do século XVII. Já tem a foto para colocar, Isadora, lá no grupo e nós analisarmos essas moedas. Tem pessoas que também guardam cédulas, né, de dinheiro. Hoje nós já não guardamos mais, né, porque nós mal conseguimos ter essas cédulas de dinheiro. Se alguém quiser se manifestar, Isadora mesmo que está com a mão erguida, né, Isadora? Pode falar, enquanto eu estou lendo aqui o chat. Professor, quanto à atividade, eu não entendi a diferença entre a 4 e a 5. Só um minutinho que eu já volto lá. Várias lendas urbanas também com um teor educativo. As lendas urbanas, elas servem para nos doutrinar e trazer esses conteúdos educativos. As lendas indígenas também. E as lendas indígenas hoje, elas compõem o que nós chamamos de justiça restaurativa. Por quê? Porque os índios tinham o hábito da sua cultura de sentar em círculo para solucionar os problemas. Quando esses índios sentam em círculo, eles colocam as suas vontades, expõem-se, manifestam. O direito hoje
chama isso de justiça restaurativa, que é colocar o agressor e o agredido, né, o autor do delito e a vítima, um de frente para o outro, e eles solucionarem o problema sozinhos. E o representante do Poder Judiciário, que vai ser o mediador, o conciliador, ele vai induzir essas partes a conversarem sem dar a sua opinião, sem dar a sua opinião jurídica. Isso vem da origem indígena. E nós vamos ter os círculos de paz, de promoção da cultura de paz, nós vamos ter a justiça restaurativa com a mediação, a conciliação e a arbitragem, que é fruto da cultura indígena. Da loira do banheiro, né, que os alunos não saíam de medo de encontrar a loira do banheiro. Que mais que tem aqui? Da moeda. Tá. Marco, por que você rodou? Não entendi. Foi só uma brincadeira, professor. É que aqui eu não sei se eu tenho nada de antigo. Tem, claro, tenho certeza que tem. Vou tirar minha foto, né? Pode ser uma foto. Até uma roupa, uma vestimenta pode ser antiga. Olha as meninas, é mais fácil, né? A calça jeans, já comentei com vocês. A calça jeans era de cos alto, aí a calça jeans ficou de cos baixo, a calça jeans era boca de sino. Aí o ano passado, retrasado, a calça jeans que era boca de sino voltou com o nome de calça flare, não é? Custava uma fortuna e era nada mais do que a tal da calça boca de sino que os nossos pais, né, as nossas tias usavam há alguns anos atrás. A história vai e volta. Nós não criamos algo novo, nós sempre reproduzimos. Vou mandar uma selfie da minha avó, ela é de 1950. Manda a selfie da avó com você do lado, né, para a gente comparar os padrões, né, a cultura é diferente, né? Quem nasceu no século XX pode mandar uma selfie? Pode. Pode sim. Eu não nasci no século XX. Nasci no XXI já. E vocês? A pergunta número 4 e 5, foi essa a pergunta, Isa? Foi, eu não estou conseguindo diferenciar as duas. 4 e a 5. Tudo é fonte histórica? Se tudo que nos cerca pode servir como uma fonte histórica? Sim. Qualquer coisa pode ser uma fonte histórica? Pode, mas aí você vai diferenciar que coisa, né? Que coisa que é essa que pode ser uma fonte histórica? Aí você traz exemplos de fontes históricas materiais e fontes históricas secundárias. Primárias são materiais e secundárias são imateriais. Museus, por exemplo, né? E como isso está presente no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade. Isabela, sua mão também está erguida, né? Tava, mas aí o senhor conseguiu responder mais ou menos. É que a minha pergunta era com relação à fonte histórica, né? Uma hora o senhor já afirmou que a fonte histórica, só seria uma fonte histórica se o historiador a escolhesse como objeto de pesquisa. Aí, então, quer dizer que qualquer objeto que estiver na minha casa, ele não vai ser uma fonte histórica, a não ser que o historiador o escolha. Então, se todos nós somos historiadores, qualquer objeto que tiver aí na sua casa, se você usar ele como uma fonte de pesquisa, ele vai se tornar uma fonte histórica. Se você deixar ele lá, não. Mas ele vai ser uma fonte histórica para alguém que for te visitar, por exemplo, olhar aquele objeto, achar interessante e começar a te fazer algumas perguntas sobre ele. Ele já passa a ser uma fonte histórica. Okay. Deu para entender? André? Eu não lembro se você explicou, não prestei atenção, mas essa atividadezinha das 6 questões, se é para fazer
no Word e mandar no seu e-mail que nem no outro também? Faz ela no Word, manda no meu e-mail até amanhã, por causa dos colegas novos, né? Senão seria hoje, agora, né? E muitos não estão conseguindo ter acesso ao SIGA, tá tudo postado lá. E o fórum, tentem fazer hoje. Os colegas novos que acabaram de ingressar na turma, que não tiverem o acesso ao SIGA, até amanhã já vão ter esse acesso e vão conseguir estar postando também. Aos colegas novos, assistam às aulas anteriores para não ficarem muito perdidos nos nossos conteúdos, apesar de que ontem e hoje que nós estamos começando a aprofundar mesmo no que é a história do direito. Os nossos 2 primeiros encontros foram mais encontros introdutórios. Quem tiver a última versão do seminário com os integrantes, posta lá no grupo para o professor, fazendo um favor, para que os colegas novos possam ir aderindo aos grupos para a gente balancear tudo isso. Então, a missão de vocês agora, primeira, é fazer o fórum. Façam o fórum, porque é ele que vai contar a presença junto com a lista que é gerada aqui a hora que eu fecho a nossa sala de aula. Depois disso, façam as atividades. Aos colegas novos, façam a atividade de ontem e a de hoje, podem todos enviarem até amanhã, tá bom? Porque o sistema fecha e aí eu não consigo liberar depois para vocês entregarem. Então, até amanhã vai estar aberto para vocês conseguirem me enviar tudo. Taimara. Pode falar. Taimara. Ela saiu da reunião, não saiu? Acho que eu vi alguém saindo. A mão tá erguida. Mas alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida? Querem perguntar algo? Tá calor aí no Mato Grosso? Tá? Aqui em São Paulo tá frio, tô de blusa de frio. Tá bem frio. Tá quente, o céu tá limpo, mas tá um ventinho frio, sabe? Tá gostoso o tempo, tá gostoso. Bom, né? Que não tá aquele calorão de matar, né? André? Nós, eu queria saber se você sabe informar quando que a gente vai receber o certificado da virada cultural, porque para mim não chegou ainda e eu não sei se vai. Demora. Demora? Demora um mês e meio, mais ou menos. Demora mesmo. Mas ele chega no e-mail, eles avisam quando tá pronto. Tá bom. E o evento de amanhã à noite também tem certificado de 4 horas e também demora. Hoje vai abrir as inscrições do evento. Assim que abrir a inscrição, eu já posto lá no grupo para vocês se inscreverem. O de amanhã são 4 horas. Vai ser das 7 às 10 da noite. A Taimara voltou. Lucas. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Você é cantor, Lucas? Oi? Você é cantor? Eu sou, por quê? Pela foto. Ah, tá, verdade. Olha só, esse evento que o senhor falou de amanhã é aquele evento de direito empresarial que o senhor tinha comentado? Isso, é de direito empresarial. Uhum. Eu não entendi, o microfone ficou baixo aqui. É o de direito empresarial, ele vai ser apresentado por uma blogueira, ela participou do BBQ Churrasco do SBT, ficou entre as 6 finalistas e ela trabalha com criação de várias empresas online. Ela é formada em marketing pela FGV, tem vários trabalhos e ela vai falar um pouco desses trabalhos para nós. Essa vai ser a primeira live. Depois nós vamos ter outras lives de direito empresarial com outros profissionais da área empresarial para estar mostrando para os acadêmicos do direito que o direito empresarial ele também é interdisciplinar e se relaciona com várias áreas.
Nós vamos ter alunos dos cursos de ciências contábeis, de administração de empresas, junto a nós, e os mediadores. Os mediadores serão também uma professora de marketing e direito e um acadêmico do curso de Direito de Tangará da Serra, que ele fez a monografia de conclusão de curso dele sobre direito empresarial. Então, vai ser um evento um pouco diferente, né, digamos assim, com características mais interdisciplinares para vocês. Ok. Depois eu mando o Instagram dela para vocês verem e já conhecerem um pouquinho quem é ela. Aí o link vai ser enviado no e-mail ou pelo Siga? As inscrições vão ser abertas hoje. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp o link da inscrição, que é numa outra plataforma. E o evento vai ser transmitido pelo YouTube amanhã à noite. Eu só estou esperando chegar a autorização para lançar as inscrições. Tranquilo? Vitor. Professor, bom dia. Minha internet tinha caído e eu cheguei na aula e estava falando na metade só o negócio do fórum e de presença. Como que funciona isso daí? As nossas notas são 3 notas. A primeira nota vai ser composta pela participação nas aulas, nestas aulas virtuais, e resposta ao fórum. Então, o fórum deve ser respondido no dia da aula. Hoje, que eu estou abrindo uma exceção para que seja respondido até amanhã. Isso vai compor a primeira nota. A segunda nota será composta pela apresentação dos seminários. E a terceira nota vai ser uma avaliação que nós vamos fazer no último dia de aula, que é o dia 2 de agosto. Beleza. Então, as atividades de ontem, de hoje, que é para enviar no e-mail, enviem até amanhã. Os fóruns tentem responder hoje, para já dar validade de presença para vocês. Beleza. Isabela? Oi, professor. Eu queria perguntar do evento de hoje, se vai dar certificado e se o horário ele está com o horário de Brasília. Que ele está 10h30, aí seria 9h30. E aí, sim, está no horário de Brasília, porque ele é em Curitiba, mas ele vai ficar gravado. Ele dá certificado, só que ele só dá certificado para quem estiver online no momento, né? Quem assistir depois, não. Então, se vocês conseguirem conectar pelo celular uma coisa e a aula outra, é a aula do professor César, né? Não pode faltar. Não vai ter aula dele hoje, aula... Ah, não vai ter? Vai ser só vídeo. Então dá para participar do evento. Tem certificação sim, tá? E é do nosso doutrinador, o Dr. Ricardo Marcelo Fonseca. Lucas, sua mão continua erguida? Tem alguma dúvida? Não, foi só um vacilo meu aqui. Tranquilo. João, Vitor. Bom dia, professor. Essa foi minha primeira aula. Eu queria saber, a gente pode então fazer as atividades de ontem, de hoje e responder o fórum de hoje, né? Isso, vocês podem responder o fórum de ontem e o de hoje. Tentem responder ele hoje, os fóruns hoje. A atividade de ontem e a de hoje pode me enviar no e-mail até amanhã, tá? Mas o fórum de ontem ainda dá tempo de vocês responderem hoje. Então, respondam o fórum de ontem e o fórum de hoje, senão vai ficar com muita falta inserida lá no SIGA, tá? Tá, ok. Em relação ao seminário, você pode explicar um pouco melhor, porque eu não consegui entender muito bem. No seminário, nós já temos os 10 temas, os textos base para vocês se basearem para constituir o seminário, a apresentação está inserido lá no SIGA. Já pedi para os colegas colocarem a última versão da subdivisão dos grupos lá no nosso grupo do WhatsApp, e aí vocês vão entrando nos grupos de acordo com o interesse de vocês, ou até com a afinidade de vocês. Vocês já devem ter criado um grupo só de vocês, assim, secreto, né?
sem professor lá dentro, porque o professor entrou no grupo de calouros, né, para ser o enxerido, né, e toda turma tem o seu grupinho lá do WhatsApp secreto. Lá naquele grupinho vocês já têm as panelinhas de vocês, eu sei que vocês já devem ter. Então se adequem lá no grupo para vocês se identificarem melhor e montarem esses grupos para as apresentações. As apresentações serão sempre às terças-feiras. Então, na segunda-feira, nós teremos aula normal, na terça-feira, sempre apresentação de seminário. Isso não significa que só vou entrar na aula da terça-feira no dia que eu for apresentar seminário. Nós temos que ler todos os textos, participar do debate de todos os grupos. Estamos sendo avaliados a todo instante, não é? Esse é o objetivo da nossa sala de aula invertida, que é o programa de ensino que está inserido também lá no SIGA. Tudo que a gente fala aqui está lá no SIGA fundamentado para vocês lerem, para vocês analisarem, tá? Grato pela explicação. O Lucas, se prepara, porque em breve você vai cantar na aula para nós. Já que você é um cantor, adoro música, adoro ensinar o direito com música, daqui uns dias eu vou te escalar para cantar na aula, tá, Lucas? Combinado, Lucas. Mais alguém tem alguma contribuição? Quer perguntar alguma coisa? Não? Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso grupo no WhatsApp. A dúvida de um pode sanar a dúvida do outro. Auxiliem os colegas novos que estão chegando agora para fazerem o cadastro no SIGA, conseguir montarem o e-mail institucional. Alguns estão com problema, né? Então, vamos colaborar uns com os outros. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos nos ver na segunda-feira novamente, e no evento amanhã à noite, né, pelo YouTube. Espero vocês lá, eu mando o link de inscrições no nosso grupo do WhatsApp. Alguém chamou? Vitor? Oi, Vitor. Tem uma pergunta no fórum se o Sejus, que é um exemplo de justiça restaurativa. O Sejus, que é a Central Judiciária de Solução de Conflitos. Toda relação da vida em sociedade gera um conflito, né? É a minha vontade contra a vontade do outro, isso é direito. E é uma fonte da justiça restaurativa. A justiça restaurativa tem as suas portas, que nós dizemos, né? E as portas da justiça restaurativa é a mediação, a conciliação, a arbitragem, os círculos de paz e a constelação familiar. É isso que vai compor a justiça restaurativa. E o fundamento da justiça restaurativa está na cultura indígena, que busca a ancestralidade. Existem também pessoas que fazem a constelação familiar. Isso é possível vocês fazerem. Eu posso marcar um dia para nós falarmos somente da justiça restaurativa e trazer uma convidada para tratar um pouquinho desse assunto com vocês, para vocês terem conhecimento, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Respondam primeiro o fórum, depois façam as atividades que é para serem enviadas no meu e-mail, e o fórum é para responder lá dentro do SIGA mesmo. Um grande abraço a todos, hashtag fiquem em casa, fiquem com Deus, um grande beijo, qualquer dúvida, entrem em contato pelo nosso grupo do WhatsApp. Até mais, tchau, tchau, e muito obrigado.